Paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, continuando o panorama bíblico, nós vamos falar agora da plenitude dos tempos. Então, nós falamos como que o Novo Testamento foi formado, né, as evidências da sua historicidade, apostolicidade. Agora nós vamos falar um pouco sobre a plenitude dos tempos, entender o que significa isso e o quão importante é para a nossa fé. Bom, o texto de Gálatas 4:4 diz: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então, essa plenitude dos tempos aí, Paulo fala dessa plenitude e nós vamos entender agora um pouco sobre o que significa isso. Bom, definição do tema. Então, plenitude dos tempos é o período histórico ideal, né, o período ideal para a vinda de Cristo. Então, o que é importante entender é que Deus controla a história. Não foi, o Senhor Jesus não veio num tempo sem mais nem menos, né? Foi um tempo que foi importante, né? Por isso que é chamado de plenitude dos tempos. Foi um tempo que tinha algumas particularidades muito importantes para a proclamação do Evangelho. Então, nesse tempo também favoreceu a expansão do evangelho, né, a sua anunciação. O Império Romano, que ele era uma unidade política, né, também a questão da paz, né, havia poucos conflitos ou quase nenhum conflito. Então, essa estabilidade militar tinha pelo Império Romano. Também a comunicação, né, o Império Romano ele tinha as suas estradas, os seus métodos de correio, a gente vai ver mais detalhado, mas foi isso que fez com que ajudou essa expansão. Os judeus também, eles preservaram o Antigo Testamento, eles preservaram a fé num único Deus, né, uma crença monoteísta e essa expectativa para a chegada do Messias, né, do Salvador. Os gregos, eles ajudaram com a língua e também com a cultura. A gente vai entender um pouco já já o que significa isso, mas os gregos ajudaram com um idioma universal para a expansão do evangelho. E aí o resultado de tudo isso, então, dessa plenitude dos tempos, é que foi o tempo perfeito para a proclamação do cristianismo de forma universal, né, para todos os povos. Bom, vamos entender então cada um desses elementos aí. Os judeus, eles, com a crença monoteísta, isso preparou então o povo para a chegada do Messias, né, e a chegada também do cristianismo, que vem Cristo, o Senhor Jesus, como o Messias. Ela foi defendida também a fé, né, num único Deus verdadeiro. Então, até Abraão, só um pouco da história, até Abraão, todas as crenças eram em vários deuses, né, eram politeístas. Começando em Abraão, que foi chamado o pai da fé, ele tem essa ideia, essa crença de um único Deus, um único e verdadeiro Deus. E aí isso vai para todo o povo hebreu, depois o povo de Israel e posteriormente os judeus, porque foi assim que foi se desenvolvendo ao longo da história. Então, um importante destaque é a compreensão sobre Deus. Então, eles tinham esse entendimento sobre Deus e também um alto padrão moral, trazendo essa santidade do único Deus. E também isso serviu o monoteísmo para a mensagem do evangelho, porque foi exatamente esse ponto que os cristãos, e os cristãos eles vieram de um ramo do judaísmo, então eles continuam essa crença em um único Deus. Bom, a esperança messiânica também, né? Então os judeus eles têm tinha, né, essa esperança messiânica no tempo e ainda tem, infelizmente, né, nem os judeus não aceitaram o Senhor Jesus como Salvador, a não ser os judeus messiânicos. Então eles aguardavam, né, os judeus aguardavam a vinda do Messias prometido, do Messias que estava lá registrado no Antigo Testamento, e esperavam também esse estabelecimento da justiça e também da salvação. E essa expectativa ela se espalha por todo o Império Romano também. Então, nesse tempo, todo mundo aguardava ou ainda esperançava um Salvador, um Messias. Também preparou muitos para receber a mensagem cristã, então todo esse conceito
de um Salvador, ele estava sendo ali desenvolvido por todo o povo. E aí, em Cristo, os cristãos reconhecem o cumprimento dessa promessa. Bom, o sistema ético judaico é um sistema bem importante também. A lei judaica ela apresenta esse mais elevado padrão moral da época, né? Então tinha todas as questões, até nas questões econômicas, dos danos causados por pessoas, né? De um para com o outro, para o semelhante, para o próximo. Enfim, a lei judaica ela trazia um alto padrão moral. Ah, e os 10 mandamentos, que fazem parte da lei também, mostra essa base da ética judaica, do sistema ético, que tinha como base os 10 mandamentos e a lei de Moisés. Também ensinava a santidade e a responsabilidade diante de Deus, então o homem era responsável. Também contrastava com essa corrupção e a moral dos povos pagãos. Então, no sistema, na lei judaica, tinha esse cuidado com o órfão, cuidado com a viúva, cuidado com o estrangeiro, que outros povos pagãos não tinham esse cuidado com estrangeiros. Também preparou o caminho para os ensinamentos éticos, né, ou o que a gente vai chamar de sistema doutrinário do próprio Senhor Jesus. Então, toda essa base foi sendo preparada ao longo da história, e aí, nesse tempo, estava bem consolidada essa ética judaica. O Antigo Testamento também, os judeus eles preservaram o Antigo Testamento, então, ele foi escrito e preservado pelo povo judeu, eles guardaram essa, a lei de Deus, os profetas, eles guardaram também os salmos, eles guardaram a história, eles guardaram tudo. Né? Então, eles preservaram o Antigo Testamento, que serviu também de base para os ensinamentos do Senhor Jesus e também para o cumprimento das profecias com os apóstolos. Né? A gente vai ver que Paulo ele pregava a Cristo, mas ele começava alguns sermões desde o Antigo Testamento. Estevão também começou, ele faz a sua defesa apologética, fazendo essa citação do Antigo Testamento. Também, o Antigo Testamento ele fundamentou a teologia dos apóstolos. E também era lido regularmente nas reuniões da igreja primitiva. Então, tudo isso continua, né, até a chegada do Novo Testamento. O Antigo Testamento era a base da fé judaica e também da fé cristã. Também apontava para a vinda e a missão do Messias, né? O que o Messias faria, então apontava para ele, né? O que a gente chama de o alho pedagogo, que é a ideia de uma flecha assim apontando para o Messias, né? Mostrando quem era o Salvador. Então, o Antigo Testamento ele tinha esse papel também. E os judeus também contribuíram com a sinagoga. Lembrando que a sinagoga ela foi desenvolvida no período do cativeiro, então nos cativeiros babilônicos, no Babilônio, o Medo-Persa, e ele foi se estendendo ao longo da história. Então foi uma forma dos judeus preservarem a sua fé, a sua crença, né, desse sistema, e isso corroborou com a chegada do Messias também, toda essa ideia. Bom, então a sinagoga era o principal local de culto e também dos ensinos judaicos, lembrando que eles não tinham templo na época do cativeiro, então eles faziam exatamente assim. Servia também como os primeiros locais para a pregação do cristianismo, então Paulo, ele vai até as sinagogas para a pregação do evangelho e ele inicia a pregação do evangelho nesses lugares. Também era usado aí para o culto, leitura e também para ensino, né? Acredita-se que as sinagogas foram as primeiras escolas estruturadas, né? Eram escolas com o viés teológico, é bem verdade, mas também nos moldes de uma escola. E também foram fundamentais para a expansão inicial do evangelho, né? Como eu disse, os primeiros lugares, as primeiras cidades que se procuravam, os lugares que se procuravam numa cidade eram as sinagogas para pregação e expansão do evangelho.
Também, como eu disse, foi o principal local de pregação também do Nosso Senhor. Ele ia às sinagogas, como estão nas referências aí, depois é só ler com calma. Também foi a primeira estratégia de Paulo, como já disse, e também permitia ensinar a partir do Antigo Testamento. Então, um bom apóstolo, né, como Paulo, ele pregava partindo do Antigo Testamento, porque o Novo Testamento nem existia ainda, estava em formação. Ele pregava a Cristo já do Antigo Testamento. Também facilitava em demonstrar que Jesus era o Messias prometido. Então, tudo isso está relacionado exatamente com essa crença do Messias. E aí isso foi importante também para a expansão do Evangelho, como disse. Bom, os gregos. Ah, o Império Grego ele foi um império muito rápido em ascensão e também muito curto, mas ele teve uma influência cultural que permaneceu nos outros impérios e permanece ainda parte da crença ou do sistema grego continua até hoje, né, até na era pós-moderna. Então, Alexandre, que foi o principal protagonista, né, ele não é o que forma o império, que na verdade começa com o seu pai, o Felipe da Macedônia, mas ele é que dá essa expansão e essa ascensão para o império. Então ele difundiu a cultura helênica, né, que era essa cultura dos gregos, para todo mundo. E a ideia dele era de helenizar o mundo, né? Era uma ideia, uma espécie de religião e até de conversão para isso. Bom, o helenismo, então, ele unificou costumes, a educação e também o pensamento. Ele fez, então, ele pegou todas essas crenças que existiam aí e montou todo nesse sistema, né, chamado de sistema helênico. Criou um ambiente, então, tudo isso criou um ambiente favorável também para a divulgação do cristianismo. E aí facilitou a expansão, né, o surgimento e a expansão do evangelho, é, esse sistema de crenças dos gregos. Também ajudou a língua universal. Então, o grego koiné, né, o grego comum, que era a língua mais comum no mundo antigo. Lembra que eu disse lá que o Novo Testamento, ele foi, lá no outro vídeo, eu disse que ele tem algumas porções em aramaico, mas a maior parte é em grego, que era a língua oficial ou a língua universal, né, para a maioria, para todos os povos, né? Quem falava grego, grego koiné, falava com todo mundo. É hoje o que o inglês faz. Também facilitou então essa comunicação entre os diferentes povos, né, essa língua universal, permitiu então a rápida divulgação do evangelho. Então o evangelho ele cresce muito rápido por causa também dessa língua universal. O Novo Testamento, então, ele foi escrito, a maior parte dele em grego, como eu já disse, grego koiné, e a mensagem de Cristo alcançou diversas nações com maior facilidade por causa dessa língua, né, desse idioma. E o que é interessante é o que, ainda falando na língua universal, lá em Babel, o povo tentou uma língua só, um povo só, e se engrandecer. E Deus usou a língua universal, uma língua universal, para a expansão do evangelho. Bom, os gregos também contribuíram com a filosofia. Então, Platão e Aristóteles, que foram grandes influenciadores aí dos gregos, eles também influenciaram o pensamento cristão. Quando você acompanha a história da filosofia e também a história da teologia, até digo que a filosofia e a teologia elas são irmãs, né? Elas não se necessitam, mas elas são irmãs e elas acabam trabalhando ali de forma juntas. O estoicismo, ele que era uma crença dos gregos, né, num sistema grego, defendia uma razão universal que governa o universo, né? Uma ideia de um governo, de alguém que governa todas as coisas. Então ensinava que a felicidade resulta nas práticas das virtudes. E aí o cristianismo ele vai dialogar com essas ideias, mas fundamentou a verdade, né? Isso ajudou a fundamentar a verdade na revelação de Deus. Lembrando que Paulo, eu vou falar ainda de outros sistemas de filosofia, mas Paulo usa essa ideia dos filósofos
para a introdução do Evangelho, para falar do Evangelho. Então, Paulo, que era um erudito, ele usa esse assunto também. Bom, aqui eu faço é, uma, uma ideia aqui mostrando a filosofia e o Novo Testamento. Por exemplo, aí os epicureus, né, o epicurismo e o Novo Testamento. Então, nos epicureus, eles buscavam a felicidade nos prazeres da vida. E aí no Novo Testamento diz que a verdadeira felicidade está em Cristo. A verdade é conhecida, então, pelos sentidos, e no Novo Testamento diz que a verdade vem da revelação de Deus. Os epicureus também dizem que a vida termina com a morte, né? A ideia dualística, que a matéria é má e o espírito é que é bom. E aí no Novo Testamento, em Cristo, nós temos esperança da vida eterna. E, por fim, o prazer objetivo da existência, né, os epicureus, e a redenção e é a vontade de Deus dando sentido, o verdadeiro sentido à vida. E o que é interessante, né, que o pessoal que agora está falando muito de sistema estoico, os epicureus, estão retornando essas crenças, esses entendimentos, né, o pessoal da área de finanças, da área de administração, está voltando esse pensamento porque estão tentando achar algum tipo de sentido para a vida ou sentido para as coisas, né? Mas o sentido para a vida está somente em Cristo, somente na palavra de Deus e somente no Evangelho. Bom, os romanos. O que os romanos fizeram, então? Eles também contribuíram para essa expansão do Evangelho, dominaram, então, grande parte do mundo antigo, possuíam grande poder político e militar, então o sistema político romano era extremamente é, organizado, tanto é que o que se entende como direito hoje, direitos humanos ou direito propriamente dito, as leis, vêm desse conceito do direito romano. Também a infraestrutura e a organização, isso tudo ajudou a expansão do evangelho. Lá pelos anos 60 e 300 depois de Cristo, havia forte perseguição dos romanos aos cristãos, porque eles entendiam, né? Eles não entendiam o que era essa ideia de come da carne do Senhor e toma do sangue, era uma espécie de canibalismo, a simbologia da ceia do Senhor, né? O pão e o suco. Então toda essa ideia para os romanos era extremamente esquisita, né? Estranha, porque eles eram politeístas, tinham vários deuses, eles beberam muito desse entendimento dos gregos, que também tinham vários deuses, eles trocaram os nomes dos deuses. Segundo a história, Constantino, né, que foi o imperador ali por volta do ano 303, 304, ele se converte, né, ali próximo ali no início do século IV, ele se converte, né, tem uma história aí que diz que ele vê um símbolo cristão, parecia ser uma cruz, e aí dizendo que com esse símbolo você vencerá a guerra, era mais ou menos essa ideia. Ele colocou isso nos escudos dos soldados, venceu a guerra, e aí, a partir de então, ele assume que o cristianismo é a religião oficial do império. Bom, os romanos também contribuíram para a chamada Pax Romana, né, ou a paz romana. É um período, então, de paz interna, tanto no Império, porque o Império era extremamente vasto, né, em termos de território. Então, essa paz romana que foi ali desde o início ali do ano 29 a.C., ainda na época do Nosso Senhor, ali do ministério do Nosso Senhor, ali terminando o ministério do Nosso Senhor na Terra, até os anos aí 180 depois de Cristo. Ah, perdão, o 29 aí antes de Cristo é antes do Senhor, tá? Eu estou confundindo 29 depois de Cristo, que ali é mais ou menos o que se entende como cronologia, a época da morte e ressurreição do nosso Senhor. Então, antes do Senhor nascer, antes de João Batista, antes do anúncio aí do João Batista, já se tinha essa paz romana, né? Já tinha poucos conflitos
o Império Romano ele conseguiu estabelecer bem essa paz de forma bem ampla. Então era uma garantia de segurança que o exército romano ele garantia que não tinha invasões de outros povos e também que não havia nenhum tipo de deturpação da ordem. E aí, se rompesse essa paz romana, era um crime grave, poderia até ser um crime passível de crucificação. Os acusadores de Jesus eles tentaram apresentá-lo como uma ameaça à ordem, né? Ela está lá em Lucas 20, que fala que ele vem se proclamar como rei, que era uma ideia, uma espécie de revolução, que poderia dar um grande problema. E os romanos entenderam que isso não tinha nada a ver, na verdade. Eles prenderam Jesus por inveja, tanto é que os evangelistas registram isso e a gente vai ver isso quando estivermos estudando os evangelhos propriamente dito. Bom, a unidade do império também, né? Então, a infraestrutura romana favoreceu então também essa expansão do cristianismo, porque o império era uma unidade só, né? As grandes e temidas legiões romanas. As estradas elas eram pavimentadas, eram estradas bem avançadas já, e facilitava as viagens, eram viagens mais rápidas e viagens mais seguras também. Os missionários também, eles usaram essas estradas para a expansão do evangelho, usando essa unidade do Império Romano. E Paulo também vai até falar, né, da sua cidadania romana, o que lhe dava alguns privilégios e também alguma segurança. O principal incidente, então, que nós vimos, por exemplo, de registro no Novo Testamento, foi só a viagem de Paulo, né, o naufrágio, e Paulo tinha dito, né, para não viajar, e aí seguiram a ordem do capitão, e aí deu um grande problema. Então, para se entender que o Novo Testamento, lá no livro de Atos, registra toda essa expansão, a história do Evangelho, né, a história, o crescimento do Evangelho, e quase não se viu nenhum tipo de problema ali, não foi registrado, justamente porque o Império ele tinha bastante segurança. Bom, quais foram os benefícios, então, que os romanos trouxeram também para o cristianismo? Então, fazendo só um resumo rápido, foi a Pax Romana, que o exército garantia a segurança das viagens, o correio público também, então, facilitava o envio, né, a circulação de cartas entre pessoas, e aí principalmente as cartas apostólicas, e aí os registros, né, se a gente imaginar isso há 2.000 anos atrás, eles não tinham nenhum tipo de comunicação eletrônica como nós temos hoje, então as cartas eram extremamente fundamentais. Bom, o comércio também, cidades existiam algumas regiões ou cidades que eram comerciais, como Corinto, por exemplo, e eram importantes para a evangelização, né? Porque os apóstolos eles procuraram esses centros comerciais para a expansão do evangelho que levaria para outros povos. E o resultado de tudo isso, então, foi essa unidade política, uma infraestrutura extremamente organizada que acelerou na propagação do evangelho. Bom, e aí para nós concluirmos, né, chegando aí ao final dessa aula de plenitude dos tempos, a expressão então plenitude do tempo de Gálatas 4:4 não significa um período de cumprimento de todas as demais eras, não quer dizer isso, né, cumprindo-se todas as eras, não. Isso quer dizer que esse foi o fato, né, que o Pai ele envia o seu Filho, Jesus Cristo, no momento exato, no tempo certo, de acordo com a história, para essa expansão e também para a divulgação do Evangelho. Então, a gente acompanha nessa história, né, nessa aula, que essa plenitude dos tempos mostra que Deus está no controle de todas as coisas. Não é estava, né? Ele está no controle de tudo. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Se ficar com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. E curte, comenta e compartilha. Até uma próxima, se assim Deus nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.